Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu farei algumas questões da CESP-UNB sobre verbos para melhorar ainda mais os seus estudos, para que você seja aprovado ou aprovada num concurso público. Vamos lá. Questão 1. CESP-UNB TST Superior 2008, articulação. Qual seria o conceito de trabalho mais apropriado para o movimento de mulheres? O que deveria estar presente nesse conceito? Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas indicam que, na visão do entrevistador, as respostas a essas perguntas independem do entrevistado e são atemporais. Então, não independem. A primeira coisa que você precisa saber é que as perguntas precisam ser respondidas de acordo com os tempos verbais e esta questão, a resposta está errada. Próxima questão, questão 2, CESP-UNB TST Técnico 2008. Pesquisas constatam doses crescentes de pessimismo diante do que o futuro esteja reservando aos que habitam este mundo, com a globalização exacerbando a competitividade e colocando os estados de bem-estar social nos corredores de espera de cumprimento da pena de morte. Preserva-se a correção gramatical e a coerência textual ao se substituir esteja por esta, mas perde-se a ideia de hipótese, de possibilidade que o modo subjuntivo confere ao verbo. Está correta esta afirmação. Quando nós temos a substituição correta do verbo, neste caso, o verbo esteja, ele está por trás de uma ideia que vai remeter à hipótese, possibilidade, e é um verbo que está flexionado no modo subjuntivo. Então, a resposta da 2 está correta. Próxima questão. CESP-UNB Inca Superior 2010. Um dos aspectos mais notáveis da aventura do homem ao longo da história tem sido seu constante anseio de buscar novas perspectivas, abrir horizontes desconhecidos, investigar possibilidades ainda inexploradas, enfim, ampliar o conhecimento. Seriam preservadas a correção gramatical do texto, bem como a coerência de sua argumentação, se em lugar de tem sido fosse usada a forma verbal é, no entanto, a opção empregada no texto ressalta o caráter contínuo e constante dos aspectos mencionados. Esta questão está correta, porque nós temos o devido uso textual destas formações aí deste verbo tem sido desta forma verbal e ela ressalta sempre um caráter de continuidade. Quando você fala tem sido, você está dando uma continuidade, você adiante demonstra que o acontecimento ainda vai acontecer. Então, ele é constante dentro desses aspectos, obviamente, mencionados. Então, a 3 está correta também. Questão 4, CESP-UNB, delegado PC Tocantins, 2008. Será que um computador também seria capaz de encontrar o verdadeiro assassino? Durante um curso da Universidade de Essen, os alunos testaram diversos programas concebidos em estudos sobre inteligência artificial, IA. Para isso, utilizaram o caso apresentado em O Mistério do Baú Espanhol, servindo-se da inteligência artificial para desvendar as estratégias intelectuais do detetive Poirot.
Poirot, melhor dizendo, né? Isso aí é o francês, né? Está o detetive Poirot desta obra, o Mistério do Baú Espanhol. Continuando. A grande questão era se a inteligência artificial era capaz desse exercício intelectual ou se apenas fazia uma boa imitação da inteligência humana. Interessava saber se apresentaria características que poderiam ser associadas a um comportamento inteligente. O objetivo era verificar se o software conseguiria descobrir o assassino tão rapidamente quanto Poirot. No segmento, se a inteligência artificial era capaz desse exercício intelectual ou se apenas fazia uma imitação da inteligência humana, as formas verbais poderiam ser corretamente substituídas por seria e faria. Então, essas são as formas verbais substituíveis, seria e faria, respectivamente, ou seja, em ordem, está correta. Então, eu colocaria no lugar desse era o seria. Então, a questão era se a inteligência artificial seria capaz desse exercício intelectual ou se apenas faria no lugar de fazia. Tá? Então, essas substituições para os termos em negrito sublinhados estão corretas. Nós temos sempre que prestar atenção no enunciado e não deixarmos isso aí escapar. Porque se você não substituir de maneira respectiva, ou seja, na ordem que elas aparecem, você acaba errando. Então, você tem que saber que esse seria substituído no lugar de era e esse faria será substituído no lugar do fazia e não haverá nenhum tipo de erro em relação a essas substituições. Então, a questão está correta. Questão 5. Olha aí, CESP, UNB, Banco do Brasil, 2008, é apressado a asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale lembrar apenas como comparação que a chegada dos bancos estrangeiros nos anos 90 não surtiu o efeito esperado quanto à concorrência bancária. O emprego do subjuntivo em possa justifica-se por se tratar de uma afirmação hipotética. Está corretíssima. A afirmação aqui do possa, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Da mesma forma que nas questões anteriores, quando nós temos o subjuntivo, o modo subjuntivo flexionado, no caso aí o presente do subjuntivo, nós teremos uma afirmação hipotética. Corretíssima a afirmação. Vamos para a sexta e última questão de hoje. O UNB CESP, Banco do Brasil, escriturário 2009. Ainda que os bancos continuem ganhando muito dinheiro com a dívida pública, os resultados espetaculares devem ser reticências. O emprego do modo subjuntivo em continuem, olha aqui, marcado aqui, ó, entre aspas, indica que a argumentação ressalta uma hipótese, pois se não o fosse, a opção correta seria pela forma de indicativo. Continua. Não, né? Então nós temos aqui o continuam, que não pode substituir o continuem. São tempos verbais completamente, né, modos verbais, melhor dizendo, completamente distintos. Então, nós temos modos verbais que não são corretos. Em caso de substituição, né, nós não podemos substituir o indicativo pelo subjuntivo, e aí isso prejudica completamente a correção gramatical. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por mais uma inscrição no meu canal, obrigado por se inscrever e por dar uma força ao canal Solucionática Concursos, e até o próximo vídeo.